Graça e paz a todos. Amém pela palavra recebida já na abertura. Certamente vai colaborar também com o que o Senhor me deu também para compartilhar. Vamos ter mais uma palavra de oração, entregar esse tempo diante do Senhor, pedir a Ele que nos conceda graça mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez podermos nos reunir, por Tua boa palavra, sempre pontual, Senhor, sempre vindo do Teu trono a nós. E nós, mais uma vez, como igreja, podendo receber uma medida que não recebemos quando estamos sozinhos. Há certamente algo complementar quando estamos reunidos. Algo da medida de Cristo é visto, é recebido em uma proporção completamente diferente, Senhor. E todas as vezes que nos reunimos, nós podemos desfrutar disso. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, sempre estendida a nós, por Tua longanimidade, por Tua paciência em tratar conosco. Obrigado, Senhor. Te pedimos que nos dê assistência mais uma vez ao abrirmos Tua palavra e que o Senhor mesmo possa transmitir a carga que o Senhor gerou, porque é a Tua palavra a todos nós, Senhor. Então tira todas as limitações, tanto no falar como no ouvir, que haja ouvidos desimpedidos, mentes aqui, de fato aqui, desejosas por receber do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos a um texto hoje, você pode apenas abrir ele, nós não vamos ao texto de Hebreus hoje. O Senhor depositou no meu coração que eu deveria complementar a palavra que eu trouxe no domingo sobre Ageu. A partir dali o Senhor me deu algo mais, e os irmãos vão ver, já passa pela abertura do nosso irmão também, né, e que nós possamos perceber tudo que o Senhor tem dado de maneira complementar e ir unindo tudo isso, para que possamos receber um falar cada vez mais completo. Vamos a Mateus 25, deixa apenas aberto aí, porque antes de entrar no texto eu tenho algumas coisas para dizer. Mateus 25, nós vamos estudar nessa noite, meditar na parábola dos talentos, que inicia no verso 14. Porém, eu não vou ler esse texto agora, eu preciso primeiro centralizar aqui para os irmãos entenderem o encargo que há no meu coração. Primeiro, né, irmãos, dizer que é um desafio, né? Porque nas quartas-feiras nós já temos um desafio de não sermos tão constantes nas reuniões, né? E aí paira aquele misto, né? Senhor, continua ou não continua? Porque certamente o Senhor vai trazendo coisas que vão suprindo as necessidades que nós temos como Assembleia, né? Não apenas no momento de hoje, eu estou dizendo, irmãos, de uma maneira geral, né? Mas no que toca a palavra ser algo específico para a noite de hoje, a gente fica com uma certa apreensão no coração pelo desejo de poder ajudar, né, a todos nós com a palavra recebida. E aí eu até mandei mensagem para o irmão Eliezer, compartilhei o sentimento. Passou um tempo, o Senhor disse, continua, né, e nós precisamos ser fiéis ao Senhor acima de tudo, né, porque se a gente seguir pelas circunstâncias, a gente desanima, né. Além disso, ainda tem o jogo hoje, né, que traz uma inconstância ainda maior para a gente aqui. Fora todos os desafios que todos nós enfrentamos sempre, né, mas eu estou dizendo isso porque o Senhor disse que era para eu continuar com essa palavra, não abrir mão de que era para a noite de hoje. Então, irmãos, nisso eu me agarro com a certeza de que nós seremos ajudados e complementados com aquilo que iniciamos domingo, né? E que o Senhor possa, então, nos conceder graça. Então, no domingo eu tomei um momento falando sobre a profecia de Ageu. Vocês vão se lembrar que nós lemos aqueles 2 capítulos e comentamos algumas coisas. Recebi algumas confirmações de alguns irmãos que foram tocados pela palavra, né? Aquilo lá foi algo realmente pontual, assim, no que toca até mesmo o momento que o Senhor deu a palavra, foi perto do culto ali, né? Então, como eu disse, tinha outra coisa preparada, mas o Senhor tinha aquilo preparado para nós, e nós temos que ir percebendo, né? E então, nós nos detemos ali naquela mensagem de Ageu, que é uma mensagem de confronto. Vocês puderam perceber isso. Mas é um confronto positivo. A gente sempre tem procurado falar isso. A exortação, o confronto sempre é positivo porque vem do Senhor. Então, se vem do Senhor, tem o intuito de nos fazer avançar.
E isso é tão positivo, a gente viu isso em Tiago, né? A gente tem uma compreensão errada quando a gente fala de exortação, quando a gente fala de confronto. Cara, é tão bom quanto o consolo, quanto o encorajamento, é tão bom quanto, porque vem das mesmas mãos para nós, né? E nós precisamos aprender a abraçar tudo que vem das mãos do Senhor para nós. E Ageu então vai confrontar aquele povo que deveria estar comprometido com a edificação da casa do Senhor, né? Conforme ali o contexto de Esdras, capítulo 4, 5 ali, mas eles que haviam saído da Babilônia e retornaram, eles se acomodaram devido aos desgastes causados pela oposição. Note isso, irmãos, porque nós vamos enfrentando os desafios, e esses desafios, quando nós não mantemos os olhos no Senhor, eles vão nos desgastando e nos desanimando, e nos fazendo baixar a guarda. Essa é a mensagem de Hebreus também. Ele vai dizer, levantem as mãos descaídas e ajeitem os joelhos que estão trôpegos. Porque eram irmãos que estavam sofrendo, que estavam enfrentando oposição, e a gente se cansa disso. Se cansa de ter que enfrentar essa oposição, se cansa do desgaste, das coisas desnecessárias que muitas vezes temos que enfrentar. Desnecessárias no sentido de ter que passar por aquilo ali, sabe? Às vezes a gente quer uma vida mais tranquila, né? E foi justamente nesse ponto que o povo caiu. Então, a obra da reconstrução do templo, aonde o nome, a glória, a vontade do Senhor estava ligado, lá em Jerusalém, paralisou-se por 14 anos. E o povo então começou a se voltar para os seus próprios interesses, para suas próprias ocupações, para suas casas, para os seus confortos, para os seus bens, certo? Então eles se voltaram para isso. Mas isso veio, repito, com o tempo enfrentando a oposição. Nós passamos por algumas etapas aqui também de dificuldade, irmãos, entre nós. E isso tende a nos desgastar se nós não mantemos os olhos fixos no Senhor. Então eu queria que vocês trouxessem esse contexto de Ageu, refrescassem ele. Aí Ageu vai levantar com uma voz profética e dizer, como é que vocês podem se manter nessa vida que vocês estão levando se a minha casa está em ruínas? Como é que vocês podem viver uma vida tranquila, vamos dizer assim, com uma consciência tranquila, sendo que aquilo para o que vocês foram chamados, vocês não estão cooperando? Sabe, irmãos? Então a mensagem de Ageu é essa, é uma mensagem realmente chocante para sacudir e falar, vocês estão acomodados, vocês cruzaram os braços, entende? Então, irmãos, por que nós estamos falando dessa mensagem de Ageu? Porque a mensagem de Ageu é uma mensagem atual, porque aquele templo que Ageu estava reconstruindo era apenas uma figura da edificação que Deus está fazendo hoje, que é a igreja. Pedro vai dizer assim, que todos nós somos pedras que vivem e precisamos ser edificados uma casa espiritual para Deus. Então aquela edificação não fala de uma edificação física, irmãos, somente. Tinha um contexto literal, mas aquilo apontava, como diz o autor aos Hebreus, falando das realidades do tabernáculo, o Espírito Santo queria dar a entender algo, quando ele estava falando daquela edificação. Então a verdadeira edificação que o Senhor está fazendo são as nossas vidas, é a igreja. É isso que nós precisamos entender. Então, querido irmão, preste atenção. Quando eu estava falando no domingo sobre a edificação, eu estava falando das nossas vidas. Eu estava falando do trabalhar do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Essa é a verdadeira edificação, que resulta em atos e tudo mais que o Senhor for nos direcionando. Mas, como disse lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, o verdadeiro poema, a verdadeira obra que Deus está fazendo é a sua vida, irmão. É a minha vida. Deus está trabalhando algo e na medida que Ele vai trabalhando algo em você, Ele tem caminho para realizar as boas obras dEle. Então, irmãos, esse texto, inclusive, de Pedro é 1 Pedro 2, se você quiser ler depois. Vocês são pedras que vivem e precisam ser edificados casa espiritual. Então, aquela mensagem não ficou lá. Inclusive, o Senhor Jesus, lá em Mateus 16... Vocês vão se lembrar daquela passagem, quando ele sobe lá no monte, pergunta para os discípulos, quem que eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não é? E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então a verdadeira edificação quem está fazendo é o Senhor, nas nossas vidas. Só que aqui entra uma segunda etapa nesse assunto da edificação, que é o seguinte, estritamente falando, é Deus que está edificando.
É Ele que tem uma obra que está percorrendo ao longo dos tempos. E ainda que os homens sejam infiéis, Ele vai levar adiante essa obra e vai completar ela. Isso precisa ser colocado em primeiro plano. Deus tem um eterno propósito e Ele está realizando esse eterno propósito no decorrer das eras. E Ele vai levar a cabo tudo. Porque, estritamente falando, Ele não confiou isso a alguém. Porque todos nós podemos falhar nessa cooperação. Então Ele não confiou isso estritamente a alguém. Ele confiou a si mesmo. E Ele vai realizar isso. Esse é o primeiro lado. Porém, o segundo lado é, de uma maneira tão maravilhosa, e podemos dizer até certamente um mistério, porque não podemos destrinchar isso tudo, Ele chama cooperadores para cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Não é criar algo, é cooperar com o que Ele está fazendo. E aí entra a nossa responsabilidade. Paulo vai dizer assim, escrevendo à igreja de Corinto, porque de Deus nós somos cooperadores. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que nós estudamos, verso 10, ele vai dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. E essa graça não se tornou vã na minha vida. Antes de tudo eu trabalhei muito mais, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Então você vê essa interação, como muito bem já colocado nessa noite, entre a graça e a responsabilidade. Aí entra a tua vida e a minha vida, irmão. E nisso tudo nós precisamos entender do Senhor, como temos procurado fazer aqui ao longo do tempo, o que Ele tem requerido de nós. E aí, podemos dizer, apenas para efeito de compreensão, nas diferentes esferas de nossa vida. Nós precisamos compreender esse eterno propósito, sublime, majestoso, que não muda. Antes dos tempos ele já estava estabelecido, como que ele entra e se aplica nas nossas vidas, nas diferentes esferas de nossas vidas. E nós precisamos ir discernindo, como assembleia, como indivíduos, o que o Senhor tem requerido de nós, o que o Senhor tem requerido de mim, e assim esse eterno propósito vai se processando Então, a partir do encargo de Ageu, perguntas podem surgir, como sempre surgem, né? Por exemplo, como que eu posso cooperar nessa edificação? É uma pergunta pertinente. O que eu tenho que fazer? Né? Não apenas no que toca à igreja, mas de um modo geral, como que eu coopero com Deus? Isso é uma pergunta pertinente, certamente ela já bateu no seu coração em algum momento, porque parece que eu não tenho nada para desenvolver no corpo e tudo mais, né? Qual que é a minha esfera de atuação? Enfim, muitas outras perguntas podem surgir. E nisso, nós já respondemos isso em outros momentos, com outras palavras. Por exemplo, nós chegamos, se não me falha, até a lembrar uma vez, que certa vez um irmão se aproximou de um irmão chamado Stephen Kong e perguntou para ele assim, irmão, qual que é a minha função no corpo? Vocês devem se lembrar desse testemunho. Aí o irmão olhou para ele e falou assim, olha, permita que a vida cresça em você, a vida de Cristo cresça em você. E essa resposta simples resume tudo, porque na medida que a vida de Cristo vai crescendo em nós, o desempenhar das funções é algo natural, não é? Ou a própria vida que há em nós vai gerando as demandas, as responsabilidades nas quais devemos responder ao Senhor, né? Nós vamos compreendendo as obras que Ele preparou para nós. Só que, irmãos, eu creio que nós podemos ser ajudados ponderando melhor, né? Nós temos uma resposta que resume tudo, mas nós não somos com isso proibidos de pensarmos um pouco mais nesse assunto sobre como que eu posso cooperar com o Senhor. Entende que uma coisa não anula a outra? Essa resposta responde tudo, né? A vida de Cristo crescendo em você, ela vai produzir e pronto. Mas isso significa que nós não podemos pensar juntos em como que nós podemos cooperar com o Senhor? Será que nós não podemos esmiuçar isso para talvez ajudar? Porque talvez você, irmão, irmã, eu não entendi muito bem ainda como isso se aplica, ainda que ouvindo essa palavra. Então, o Senhor me deu esse encargo, porque o Senhor disse assim para mim, vou dizer da forma como Ele falou comigo, filho, as coisas óbvias precisam ser ditas. Ele falou assim comigo, as coisas óbvias precisam ser ditas. E nisso, irmãos, eu comecei a pensar, mas Senhor, coisas óbvias, sim, coisas óbvias. Coisas que a gente acha assim, poxa, mas todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem que ser assim, ou que deve ser assim e tal. O Senhor falou, isso precisa ser dito. E baseado nessa palavra e procurando ser fiel ao Senhor, eu comecei a pensar nesse assunto. Por quê? Porque nós temos, irmãos, e eu creio que esse é um dos grandes problemas que nós possuímos nesse assunto da cooperação com Deus,
nós temos a tendência de limitar na nossa mente a cooperação com Deus apenas aos momentos de reunião e ao que nós fazemos aqui. Então eu vejo que esse é um problema já que eu quero mencionar de início. Veja, repetindo, um dos problemas que temos é achar que cooperar com Deus é algo que é feito apenas no momento do reunir. Eu já quero dizer, isso é um equívoco, isso é um erro, isso é uma distorção. Nossa mente precisa ser renovada com relação a isso, né? É lógico que para nós é muito importante ter esse tempo aqui. É lógico que todos nós somos chamados, veja, todos nós somos chamados para servir no reunir da igreja. Não há só um tipo de servir no reunir, não há só um ministério, não. Há vários tipos de serviços e ministérios. Paulo vai tratar isso longamente. Então, é lógico que nós somos chamados, e às vezes até nisso nós já temos dificuldade, né? Às vezes em perceber o que o Senhor tem dado para você, irmão, irmã, desempenhar no reunir. Agora eu estou falando especialmente do reunir, ainda que não fique só no reunir. Talvez o Senhor já te deu alguns sentimentos, algumas coisas no seu coração de encargo que você não respondeu ao Senhor. Entende? Então todos nós fomos chamados na esfera que Ele tem dado a cada um a servir no reunir. Mas nós temos o problema de resumir só a cooperação aqui. Então parece que daqui para fora, né, desse local de reunião, então nós já cumprimos o que tinha que fazer de cooperação e podemos seguir nossa vida. Isso é um engano, né? Então, irmãos, servir no reunir apenas não nos dá tranquilidade de não estarmos atentos no que diz respeito à cooperação no restante das nossas vidas. Você não vem aqui e bate um ponto como que você vai lá e bate no seu trabalho. Cooperei com o Senhor, agora eu vou para a minha vida, vou viver minhas coisas, vou procurar me autossatisfazer. Não, irmão, você é cooperador de Deus em todo o tempo. E isso para aparecer... Acabei de falar, eu ia falar coisas óbvias, né? Tá aí uma coisa óbvia. Você não deixa de ser filho e você não deixa de ser servo. Em nenhum momento. Você está debaixo da realidade de que você tem um pai e você está debaixo da realidade de que você tem alguém a quem servir. O tempo todo, né? Então, irmãos, toda a nossa vida é para a cooperação com o propósito de Deus. Nós não separamos por compartimentos as nossas vidas. Nós não temos um compartimento espiritual e um compartimento natural. Toda a nossa vida é para o Senhor. Nós somos chamados a ser responsáveis em todas as esferas da nossa vida, respondendo responsavelmente diante daquilo que nós temos recebido de palavra. Está entendendo? A palavra que você recebe aqui, como nós tínhamos falado em Tiago, ela não tem que ficar aqui, ela tem que ir com você. E você tem que aprender a cooperar com Deus em todos os momentos da sua vida. Então, nesse aspecto, entra tudo que diz respeito à sua vida, né? Por exemplo, a nossa responsabilidade nas famílias. Eu quero tocar em todas as esferas para os irmãos perceber a questão da cooperação com Deus, para que nós entendamos de fato que toda a nossa vida é para esse propósito, irmãos. Para isso que nós temos chamado de eterno propósito de Deus. Tudo é para isso. Tudo é para fazer com que Cristo seja o centro de todas as coisas. Não é só o momento reunir. Então, por exemplo, com as nossas famílias, qual que é a nossa responsabilidade? O que as Escrituras nos ensinam, irmãos? Há toda a instrução na palavra de Deus com respeito às famílias. Por exemplo, a responsabilidade de amarmos nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso não é cooperar com Deus? A responsabilidade de sermos esposas que se submetem ao marido e, mesmo se ele for um incrédulo, que ela o ganhe sem palavra alguma, com um procedimento santo, não sendo murmuradora, mas uma sábia edificadora do lar. Está aí uma esfera bendita de cooperação com Deus. Isso não é cooperar com Deus não, irmão? Nem todo mundo vai ter um ministério público que é visto. Nem todo mundo vai ministrar em outras localidades, nem todo mundo, enfim, seja qual for a visibilidade. Mas, irmãos, essa realidade aqui está estendida a todos nós. Olha como nós podemos honrar o Senhor no convívio do nosso lar, né? Então, como pais também, criando os filhos corretamente, ensinando-os na palavra e não segundo os conceitos do mundo que estão bombardeando hoje os nossos lares. Irmão, se você está sendo negligente com isso, você está sendo negligente na cooperação com Deus.
Ser responsável no momento do reunir não te dá o direito de ser irresponsável nessas outras áreas. Cooperar com Deus envolve tudo. Entende? Dos filhos também, não podemos deixar os filhos de fora, né? Dos filhos em honrar os pais. Inclusive há promessas ligadas à honra dos filhos aos pais, inclusive no Novo Testamento, quando Paulo cita esse assunto em Efésios. Irmão, isso não mudou, não. Isso não mudou. Por isso que Paulo, quando chega para Timóteo, ele vai dizer assim, toda a palavra de Deus é útil para ensinar, para corrigir. Entende? Então, esses assuntos nunca vão mudar e são tremendas áreas de cooperação com Deus. Se nós passamos, então, para outra esfera, apenas para nós entendermos como esse assunto de cooperação entra em tudo. Se nós pensarmos na nossa responsabilidade no trabalho, que tremenda esfera de cooperação com Deus nós temos nos nossos trabalhos. De honrar o Senhor, de sermos justos como empregados ou como patrões, segundo o que o Senhor tem concedido a cada um. Nós devemos ser justos, de falarmos palavras que transmitem graça aos que ouvem, de trabalharmos corretamente quando estamos sendo supervisionados ou não. Isso é um testemunho, irmãos, da vida de Cristo em você. Entende? Porque independente do patrão estar vendo ou não, o Senhor está medindo sua fidelidade. Então, quando nós pensamos nesse assunto de cooperação, também se estende para a esfera do trabalho. Trabalharmos corretamente, é Paulo que vai dizer isso. Sermos corretos no nosso serviço e fazermos ele, desempenharmos ele com esmero, não apenas quando estamos sendo supervisionados. De não entrarmos, um outro ponto que o Senhor falou comigo, de não entrarmos em brincadeiras desonrosas só para sermos aceitos nos círculos do nosso trabalho. Não é? Isso é desonroso para o Senhor. Isso é desonroso para o Senhor. E novamente, o que você faz aqui não te dá margem para você não fazer lá. E nós criamos essa separação, irmãos. Isso é danoso para nós. Entende? Você não deixa Cristo aqui não, irmão. Cristo vai com você. Ele vai com você. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas. Nós estamos caminhando, carregando Cristo conosco. Né? Então veja, também nesse assunto de trabalho ainda, de não sermos pedra de tropeço com nossas vidas. E isso, irmão, se aplica a tantas formas. Né? Até mesmo num palavrório, né? Incorreto. Palavras que Paulo vai chamar de chocarrices. Não é? Então, irmãos, nós precisamos ponderar sobre isso, porque isso é cooperar com Deus. Agora eu te pergunto, o que você pensa sobre tudo isso que eu estou falando? Como que tem sido os teus desafios lá? Né? Porque nós pensamos em grandes coisas, mas como nós vamos ver na parábola dos talentos, o Senhor tem confiado pouco para todos nós. E por sua graça Ele vai fazer esse pouco abundar em muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês. Entende? Então, agora pensando também mais uma esfera, a responsabilidade social, tudo isso é assunto de cooperação com Deus, a responsabilidade social também. Por quê? Porque, irmãos, queira você aceitar ou não, que eu vou dizer agora, ela é uma verdade. O mundo está o tempo todo olhando para a igreja. O tempo todo, olhando e medindo a igreja. Né? Será que são um povo diferente mesmo, esse povo que se chama cristão? Ou será que eles só se chamam cristãos, mas não tem nada de Cristo? Entende? Então isso, inegavelmente, irmãos, vai ser carregado conosco. Porque inclusive Paulo vai dizer que esse eterno propósito, ele vai se cumprir pela igreja. Pela igreja, a igreja vai ser o canal por meio do qual todo esse eterno propósito vai ser levado à consumação. E isso já é verdade hoje, irmão. Né? Eu já disse uma frase, que eu ouvi essa frase do irmão Christian Shen há muitos anos atrás e nunca mais saiu da minha memória. Ele disse assim, nós não podemos ter voz de Jacó e mãos de Esaú. Não podemos. E eu não estou dizendo aqui da falsidade, de vestir algo que você não é. Isso é um erro também, isso é hipocrisia e o Senhor condena isso. Mas eu estou dizendo que deve haver uma compatibilidade daquilo que o Senhor está fazendo em nós, também através de nós, irmão. Também.
não é? Então isso é cooperar com o Senhor também. Quando pensamos aí sim na responsabilidade no reunir, nós temos a responsabilidade de servir também. Todos nós recebemos sim dons e serviços da parte do Senhor e somos chamados a exercer esses dons e serviços, né? E às vezes a gente fica lá na lista de Paulo em Corinto, mas em Romanos também há outra lista de serviços, podemos dizer assim, menos percebidos, mas tão importante quanto. Serviços que às vezes a gente nem sequer menciona entre nós. Serviços que talvez, irmão, irmã, o Senhor já falou ao seu coração e você nem sabe que isso é um serviço, né? Quer ver um exemplo de serviço tremendo, que veio num momento crucial da história da igreja? Quando houve aquela dissensão na igreja primitiva, aquela dificuldade que havia ali, da repartição entre as viúvas, não é? E aí o que o Senhor falou? Vão lá e agora separa diáconos, homens cheios do Espírito Santo, para poder servir as mesas. Diaconia, o serviço, a administração dos recursos da igreja, que foi lá e organizou aquela repartição para que não haja falta entre os irmãos. Veja que exemplo de serviço. E sabe o que isso possibilitou? Veja onde que eu quero checar. Sabe o que isso possibilitou? Que aqueles que traziam a palavra pudessem se esmerar a oração e a palavra. Então, irmãos, tudo funciona de maneira coordenada, um auxiliando o outro, de tal maneira que a função de um tem impacto direto na do outro, porque isso é ser corpo. Entende, irmão? Então veja, nosso exercício das funções, que é isso a edificação que nós estamos falando de Ageu lá, o exercício da edificação pode tornar mais fácil o nosso caminhar juntos. Entende, irmão? Mas, como nós vamos ver na parábola dos talentos, você pode estar cobrindo isso. Você pode não estar desempenhando isso, não é? Então, irmãos, no reunir, que tremendo desafio nós temos também de cooperar com o Senhor aqui, não criando divisões, mas lutando para preservar a unidade, como Paulo vai dizer em Efésios, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, como diz Hebreus, não procurando aparecer mais do que o outro ou procurando glória, até porque quem somos nós? Todos nós somos servos do Senhor, não é? A glória é só dele. E se tem alguém procurando glória, irmão, está em outro espírito e não no do Senhor, não é? Muitas vezes precisamos até mesmo aprender quais são os nossos limites, para quando chegar naqueles limites dizer, irmão, vem cá me auxiliar, porque isso daqui eu não tenho capacidade, daqui é com você, irmão. O Senhor tem te dado uma melhor maneira de lidar com isso, como Barnabé percebeu isso lá na igreja de Antioquia e foi buscar Paulo. Vocês lembram disso? Lá em Atos 13, né? Então, irmãos, nós precisamos reconhecer nossas limitações também, não desprezar o outro. Às vezes o outro tem uma, digamos, capacidade intelectual menor um pouquinho, e você olha como sendo de cima para baixo, sabe? Aquele irmão não tem nada para me ensinar, eu sei tudo. Não, irmão. Que nós possamos aprender a ouvir o Senhor no outro. Isso é cooperar com Deus, irmão. Eu estou traduzindo isso porque eu sei que há dificuldades entre nós nesses assuntos, né? Não procurar exercer, coloquei aqui também, aquilo que não fomos chamados, porque isso também é danoso. Quando nós tomamos a esfera do outro e procuramos exercer aquilo que o Senhor não nos chamou, porque não interessa o outro, o que importa é que cada um dos dispenseiros sejam encontrados fiéis. Fiéis ao quê? Fiel ao que Ele te confiou, irmão. E se é 5, se é 2 ou se é 1, como veremos, não importa. O que importa é você estar sendo fiel ao que Ele te confiou, ao impacto, à esfera que Ele tem dado na sua vida. Você tem sido fiel? Porque no fim é isso que importa. E no fim, irmãos, todos nós valorizando a palavra e como consequência valorizando uns aos outros, né? E aprendendo todos nós a servirmos nesses pequenos serviços que o Senhor tem demandado de todos nós. Tudo isso é cooperar na edificação da casa de Deus, né? Então, irmãos, eu creio que quando a gente não entende esses assuntos mais práticos, nós temos um grande perigo de cair numa graça que não é graça.
numa graça que não é graça. Né? Por quê? Porque Tito 2, capítulo 2, versos 11 a 15, diz que a graça que nos salvou é a mesma que nos educa, é a mesma que nos ensina, inclusive ensina a esse cooperar com Deus e uns com os outros. Né? Então nós precisamos manter isso em equilíbrio. A graça não substitui a nossa responsabilidade no exercício de tudo isso que eu acabei de mencionar. A graça te capacita para que você faça tudo isso no Espírito de Cristo. Então, enquanto a gente não entender isso, nós vamos escolher onde ser responsável ou não. Nós não podemos fazer essa escolha. A nossa vida é para o Senhor e devemos ser responsáveis em tudo a Ele, porque nós vamos prestar contas a Ele por tudo o que tivermos feito por meio do corpo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 10, Paulo fala do tribunal de Cristo e diz assim que todos nós vamos comparecer diante daquele tribunal, que não é um tribunal que inclui o mundo, é um tribunal da igreja. Nós tratamos isso lá na carta de Tiago profundamente. É a igreja que vai comparecer nesse tribunal e vai prestar contas pelo bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. E corpo não é só corpo espiritual, a igreja. É corpo físico, irmão. E isso inclui tudo que você faz, que como consequência também é por meio do corpo que é a igreja. Não é porque você sai daqui, você não deixa de ser um membro, né? Então uma coisa está ligada à outra, mas eu gostaria que você não limitasse como sendo o momento do reunir. O bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Aí a gente já pensa, no momento da igreja. Não, irmão. No momento do reunir da igreja. Não. Em todo momento. Porque o contexto lá que Paulo vai falar é o tabernáculo físico. Entende? Então, irmãos, todos nós vamos prestar contas. Então, nós recebemos uma palavra na reunião. O que nós temos feito com ela? O que nós temos feito com ela? Né? Essa é basicamente a mensagem que Ageu ali exorta. Vocês receberam uma palavra do Senhor que é edificar a casa de Deus. O que vocês estão fazendo com isso? Né? Então, irmãos, eu gostaria que nós pensássemos nisso. Como que a vida de Cristo habitando em nós e atuando em nós, como nós temos certeza que está, nós temos certeza disso, de que o Senhor está habitando em nós, e isso é graça. Não é? Nós cremos, o Espírito veio habitar em nós. Esse Espírito está atuando em nós. Como que essa obra que está sendo feita em nós não vai produzir nada também através de nós? Em cooperação, em responsabilidade. Como? No mínimo, isso para mim é incongruente. Dizer que algo está sendo realizado que não tem impactos também através de nós. E eu não estou falando não só de uma mensagem evangelística para o mundo, irmãos. Estou falando algo muito mais profundo do que isso, que é a cooperação com Deus no eterno propósito dele, que abrange toda a nossa vida. Entende, irmãos? Então eu não consigo, eu entro realmente em parafuso quando a gente faz essa separação entre aquilo que está sendo feito em nós e aquilo que está sendo feito através de nós. E eu não estou dizendo perfeição do dia para a noite, porque isso não vai acontecer, é um processo. O Senhor está trabalhando as nossas vidas e nós vamos respondendo ao Senhor. Mas é incongruente se os anos passam, nós cremos que o Senhor está fazendo algo em nós e nada acontece através de nós também. É incongruente. A vida deve fluir. Deveria ser um processo natural, não é? Como que esse caráter de Cristo que está sendo formado em nós, irmãos, não é levado, como Paulo vai dizer lá em Corinto, como um perfume, né? Um perfume, um cheiro duplo, né? Aroma de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Produzindo juízo, por exemplo, irmãos, que nós citamos aqui, numa conversa fiada e desonrosa ao Senhor, que as pessoas vão ter vergonha de proferir porque nós estamos no mesmo ambiente. Porque sabe que nós não compactuamos com aquilo. Mas sabe o que a gente faz? A gente puxa a cadeirinha, coloca lá e vamos participar junto. E vamos rir. Não é? Aí você chega aqui e fala, o Senhor está fazendo algo tremendo na minha vida. Mas você está na semana toda lá, irmão. Você está a semana toda sendo incongruente com isso que você está falando. Eu estou provocando você, irmão. Não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu estou provocando você para que você perceba que esse atuar do Senhor abrange tudo nas nossas vidas. E muitas vezes nós vestimos uma máscara de hipocrisia, separando coisas.
né? Você fala, irmão, você sabe muito bem, eu sei muito bem quem eu sou fora daqui. Talvez eu não te conheça e você não me conhece fora daqui, mas você sabe. Inclusive o Espírito, em muitos momentos, tenta te frear, não é mesmo? Te mostrando, não vai lá, não fale isso, não entre nessa conversa, não aceite essa porta, não aceite essa promoção, porque você aceitando essa promoção, a cooperação fica em segundo plano e sua vida não é para isso. Cuidado com a ganância naquilo lá. Enfim, o Senhor vai falando o tempo todo, né? E nisso já se vão um bom tempo aqui, eu estou ainda na introdução aqui. Mas não tem problema, a gente vai até onde der, não tem problema. Então, irmãos, eu não estou mudando nada da ordem que tem sido pregada aqui ao longo dos anos. Eu não estou trazendo uma revolução, uma mensagem nova. Eu estou procurando refalar, colocando alguns detalhes para nos ajudar a entender esse processo nas nossas vidas. A ordem não muda, eu não estou falando de um mero externalismo, eu estou, irmãos, trazendo aquilo que cremos, que a palavra, quando acolhida, ela transforma. Nós cremos nisso. Essa é, por excelência, a verdade que nós temos levantado aqui, que Cristo transforma as nossas vidas. Que nós não precisamos de nada mais, nós precisamos só que Cristo seja pregado. E que isso é suficiente. E nada muda, eu não estou trazendo uma revolução quanto a isso. Mas é por pregar isso e confiar nisso e diante do Senhor testificar isso que eu quero dizer. Eu sei, irmãos, que isso tem poder para mudar nossas vidas por completo. Por completo, e nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos achar que é uma questão só intelectual. Nós não podemos achar. Eu venho aqui, entendi a mensagem e fui embora. Não, irmãos, nós temos que ser mexidos. Nós temos, de dentro para fora, isso tem que causar algo em nós. Tem que causar. Não, aquela mensagem eu não vou sair dela. Senhor, me saltou uma palavra aqui, eu vou ficar aqui aos pés, a minha vida tem que se alinhar com isso, Senhor, leva a morte, me ajude, afaste quem tiver que afastar, essas más amizades, essas más companhias que corrompem aquilo que eu tenho aprendido lá, Senhor, afaste isso de mim, aquilo que tem desonrado o Teu nome, Senhor, tira, ainda que doa, tira, Senhor. Nós temos que ter a ousadia de dizer isso, mas nós não temos, porque nós não queremos abrir mão dessas coisas. Nós gostamos dessas coisas, nós gostamos muitas vezes mais do que o Senhor. Tem coisas que nossas vidas são mais apegadas do que ao Senhor, irmãos. Isso é verdade sobre mim, verdade sobre você. E o Senhor está levando esses ídolos à morte, porque Ele vai levar. Ele vai levar. Eu tenho convicção disso. Ele vai derrubar um a um, só que o processo pode ser muito doloroso ou não. Entende, irmãos? Então, eu não estou mudando nada. Eu quero apenas, novamente, reafirmar, e a graça e a responsabilidade, elas andam juntas. Então aqui, com mais 12 minutos eu consigo terminar. Porque a lição-chave dessa parábola aqui é simples. Irmãos, essa parábola, agora você pode olhar para ela, a parábola dos talentos. Eu sei que você já ouviu ministrações sobre ela. Eu sei que provavelmente você tem notas na sua Bíblia aí sobre essa parábola. Eu sei tudo isso, irmão. Mas deixa eu te pedir um pouquinho aqui, só para esse momento. Não desconsidere a luz recebida, lógico que não. Mas não vá enviesado para o texto. Vamos deixar o Senhor falar algo para nós aqui pontual também nessa parábola. Tá? Então, essa parábola está dentro de um contexto chamado Sermão do Monte das Oliveiras. Todos nós sabemos disso, né? Sermão do Monte das Oliveiras, que começa lá no capítulo 24. Esse sermão, ele veio devido a perguntas dos seus discípulos, dos discípulos do Senhor, para ele, e o Senhor então vai explicar sobre as últimas coisas. É um sermão chamado escatológico. O Senhor vai tocar em assuntos que tocam o tempo do fim. Nós não vamos falar nada disso. Quero ressaltar também que a lição-chave dessa parábola é a fidelidade, e eu tenho consciência disso também. Então já quero deixar registrado aqui que a lição-chave da parábola é essa. Só que há um detalhe aqui que eu gostaria de falar e que os irmãos pudessem levar aos pés do Senhor para ver se de fato é assim. Geralmente nós relacionamos essa parábola com a questão, ou nós relacionamos os talentos com relação aos dons espirituais. Geralmente é assim que se interpreta essa parábola, né?
Cada um recebe dons, talentos da parte do Senhor. Uns recebem 5, 2, 1, e é responsável por ser fiel ao Senhor naquele dom que foi concedido a ele. Geralmente, então, nós resumimos talentos como sendo dons. Só que eu gostaria realmente, irmãos, porque eu creio que há uma aplicação mais ampla relacionada aos talentos. Então, o que o Senhor requer de nós, como eu falei até agora? Qual que é a lição-chave da parábola? Fidelidade. O que o Senhor requer de você, irmão? Fidelidade. Unindo a tudo que eu falei aqui, fidelidade em quê, irmão? Em tudo. Então, até aqui você conseguiu entender que você não separa o que você tem que ser fiel ou não? Você não separa no que você coopera ou não com Deus, você coopera em tudo. Você entendeu isso? Então, o Senhor vai requerer fidelidade nossa em tudo. E nós já citamos muita coisa aqui, né? Família, trabalho, sociedade, reunir da igreja, tudo isso o Senhor vai medir fidelidade dos seus servos, como veremos aqui. Mas, irmãos, os talentos aqui, como nós vamos ver no texto, são, preste atenção nisso, parte dos bens que são do Senhor e que foram confiados a cada um de nós. Eu vou repetir essa definição de talentos porque ela é importante porque nós vamos ver. Os talentos aqui são parte dos bens que são do Senhor. Os talentos são parte dos bens que são do Senhor e que foram confiados a cada um de nós. Então isso amplia a interpretação. Nós estamos falando só de dons. Nós estamos falando de que tudo na nossa vida que é dado pelo Senhor, porque o que nós temos que não veio dele? Que não é recebido pelo Senhor, não é? Tudo que nós recebemos dele é dele. Essa é a primeira coisa importante que você tem que ter, não é seu, irmão. É dele. Vou dar só um exemplo. Filhos não são seus. Filhos são herança do Senhor. Sabe o que o Senhor vai requerer de você? Fidelidade na criação dos filhos. O que é mais importante? Qual que é o caminho mais importante que você ensina para o seu filho? Ganhar dinheiro ou amar o Senhor? Filhos são herança do Senhor, não são nossos. Dinheiro, irmão, não é seu. O Senhor que tem te dado. E você vai prestar conta da mordomia que tem feito dos seus recursos. Então, vocês entenderam? A parábola dos talentos, ela se aplica a tudo nas nossas vidas, que nós podemos chamar de mordomia, administração. O Senhor vai requerer o que nós temos feito com as nossas vidas. O que conta para Ele nisso tudo. O que tem gerado ganho para Ele, como veremos na parábola. O que tem gerado ganho para Ele? Irmão, você está no seu trabalho para gerar ganho para o Senhor. Você tem recurso para gerar ganho para o Senhor. Você tem filhos para gerar ganho para o Senhor. O que é ganho? O aumento de Cristo. Isso é ganho. Então você não está lá no trabalho só para você prosperar, não, irmãos. Tua mente é razoável se for pensar assim. Você está no trabalho para o ganho de Deus, para o aumento de Cristo nesse universo. Esse é o eterno propósito. Você tem filho porque o Senhor tem te dado e eles são herança do Senhor, e Ele vai requerer de você que você contribua para que ele seja, para que tenha um ganho, um aumento de Cristo na vida dos seus filhos. Tem pais que não estão nem preocupados, não estou falando do pai do mundo, não, estou falando do pai cristão, que não está nem preocupado com isso. Preocupado no sentido, irmão, não de ser responsável só pelas decisões do filho ao longo da vida, mas a responsabilidade de ensinar. Falando de filhos aqui, não sei porque que a ênfase ficou aí, mas tem alguma coisa, né? Pensa sobre isso, irmão. Mordomia toca tudo nas nossas vidas. Então vamos ao verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou o quê? Os seus bens. Os bens de quem, irmão? Desse homem que ficará evidente no decorrer da parábola, que é o nosso Senhor Jesus. Esse homem que é o nosso Senhor Jesus, ele se ausentou do país, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um período, entre aspas, de um Senhor ausente. O Senhor Jesus, né? Nós temos a presença dele em nós, desfrutamos dessa comunhão, mas ele é um Senhor ausente. Nós estamos aguardando a segunda vinda, o dia que nós veremos face a face, não é isso? Então,
o que está acontecendo entre a primeira e a segunda vinda? O Senhor confiou a você, a nós, os seus bens. É isso que está acontecendo. Esse é o período entre a primeira e a segunda vinda, é o que está acontecendo. O Senhor se ausentou e ele disse, eu vou voltar logo, em breve. Enquanto isso, eu vou confiar a vocês os meus bens. Privilégio. Mas logo abaixo vem a responsabilidade. Então vamos caminhar. Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então, o texto aqui diz que esses bens foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Irmãos, como que o Senhor viu essa capacidade, nós não sabemos. O fato é que nós podemos ter certeza. Ele distribuiu corretamente. Ponto. Não precisamos criar mirabolâncias quanto a isso. Ele colocou a gente nas esferas de vida que deveria ser colocado, no contexto que deveria ser colocado, com as capacidades que deveriam ser dadas, com as oportunidades que deveriam ser dadas. Ele fez corretamente tudo. E ele vai requerer que você seja fiel a ele dentro daquilo que ele te deu. Se é 5, se é 2 ou se é 1, não interessa. Isso é importante. Versos 16 a 18. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então nós temos aqui 3 servos, né, mencionados. Um que recebeu 5, um que recebeu 2 e um que recebeu 1. Os que receberam 5 e 2, podemos dizer, foram responsáveis. Eles saíram para negociar. Podemos chamar negociar de cooperar. É a palavra que nós estamos usando. Eles saíram a cooperar, né? O que recebeu 1, ele abriu uma cova e deixou lá. Guarda esses fatos aí. Todos são servos. Não são 2 que são chamados de servo e o outro de qualquer outra coisa. Todos os 3 são servos. Mas há, como há entre nós, diferentes atitudes de servos. Mencionados aqui. Verso 19. Depois de muito tempo, isso vai acontecer, irmão? Tá? Isso vai acontecer. Pode ter certeza disso. Voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Quando que isso vai acontecer, irmãos? Quando o Senhor vier, então haverá aquele tribunal de Cristo que nós já mencionamos aqui. O Senhor vai acertar a conta com a gente, tá? Você já sabe disso, né, irmão? Isso é claro para você, né? O Senhor vai acertar a conta com a gente. Versos 20 a 23. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então vamos parar aí, só para vocês irem reunindo os fatos. Esses 2 servos mencionados aqui, o que recebeu 5 e recebeu 2, na medida que eles receberam, eles produziram. Ou seja, eles foram fiéis dentro daquilo que o Senhor confiou a eles. Nem mais, nem menos. Né? Simples assim. Vida cristã é assim. O Senhor dá e o Senhor vai requerer na luz, na medida que Ele dá a você. Não que Ele deu ao outro. Né? Então, ambos também ouviram servo bom e fiel. Por quê? Porque no fim das contas, o que importa é a fidelidade, como nós já temos falado. Tanto o de 5 como o de 2 não teve nenhum acréscimo nas palavras do Senhor. Vocês perceberam isso? O de 5 não teve um bônus a mais por ter produzido 5. Quero ressaltar isso. Ele não teve um bônus a mais. Olha, você foi o destacado. Não. Muito bem, servo bom e fiel. O outro, muito bem, servo bom e fiel. Para que você entenda, irmão, que é uma oportunidade do Senhor, exatamente o contexto, a vida que você leva, e o Senhor te dá a oportunidade de ser fiel nela. E cooperar é isso, né?
Então, também queria que os irmãos percebessem que todos os dois o Senhor falou que era pouco. Vocês perceberam isso? Vocês foram fiéis no pouco. Todos os dois. O de 5 não foi, você foi fiel no muito, eu te coloquei no mais ainda. Não. Você foi fiel no pouco, eu te coloquei no muito. Os dois receberam a mesma palavra, para que vocês vejam que não há diferença quanto a isso. E diz então, apenas mencionando ainda sobre esses dois servos, que ambos, na vinda do Senhor, vão experimentar um tipo de gozo diferente, que o outro não vai experimentar. Como vocês vão ver, o que aconteceu com o último servo. Então, deixa eu dizer uma coisa. A tua fidelidade hoje, a tua responsabilidade exercida no Senhor, tem impactos hoje, e um impacto que você não pode nem mensurar quando ele vier. E digo mais, irmão, a oportunidade que nós temos de cooperar com o Senhor é só enquanto estamos em vida. Olha que privilégio tremendo de cooperar com Ele. Isso deveria ser um tremendo encorajamento para nós, irmão. Não é? Verso 24 e 25. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, note, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Irmãos, eu não quero enfeitar nem entrar em muitas interpretações, eu li algumas, li muitos autores aqui. Inclusive eu só encontrei um que foi congruente com aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Ainda bem que era um irmão que eu respeito muito, que foi congruente com essa interpretação dos talentos, né? Sem querer enfeitar então, irmãos, eu vejo aqui um servo que tem, primeiro, uma interpretação incorreta de quem é o Senhor. Ele fala assim, o Senhor é um Senhor severo, não é? E ele vê o Senhor então como alguém muito rígido, duro, né? E isso o imobiliza de cooperar. Cria nele um receio e ele então não coopera. Mas partiu primeiro de uma má compreensão de quem é o Senhor. Porque se nós temos compreendido quem é o Senhor, então isso vai nos estimular a cooperação. Mas esse servo teve uma interpretação errada de quem é o Senhor, então ele não negociou. E irmãos, como que a gente aplica isso nas nossas vidas aqui como Assembleia? Nós muitas vezes já mencionamos a questão do ativismo, né? Que é a gente fazer as coisas à parte do Senhor. A gente vai lá, pega e faz e cria obra e faz, e às vezes nem é obra do Senhor, nós estamos fazendo também, vamos embora. Isso é ativismo, né? Tem que estar se movendo, tem que estar fazendo alguma coisa. Isso é um lado extremo que nós não concordamos. A obra flui da vida, não é isso? Agora, irmãos, eu também quero colocar o outro lado, que é a paralisia. É esse receoso esconder o talento. Isso é a paralisia, é justamente o que Ageu está dizendo lá na profecia dele. Acomodação, paralisia. Tem irmãos, ou você ou eu, irmão, nós estamos acomodados, paralisados, cruzamos os braços. Tudo já está feito, a graça fez tudo, não é? Uma compreensão errada do Senhor. Porque sim, uma compreensão de uma graça dessa forma é uma compreensão errada do Senhor, não é? E receoso a gente esconde, então vou cruzar os braços, Senhor, quando o Senhor vier, está aqui o que é teu, ó, não gastei, está aqui, mas o Senhor te deu para o ganho dele, né? Ele deixou com você, não é que ele te deu, os bens são dele. Quando ele voltar, ele vai pegar esses bens de volta, ele quer receber esses bens com juros, como você vai ver na parábola, né? Mas Senhor, cruzei os braços, eu estive aqui, tá? Mas receoso, sabe? Escondi. Então eu vejo assim de uma maneira bem aplicada. Verso 26 a 30, então, para a gente ir caminhando aqui para finalizar. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, com relação a esse último servo, servo mau, ainda é servo, mas é um servo mau, e o quê? Negligente. Olha a negligência que nós tratamos lá em Hebreus. Inclusive lá em Hebreus o assunto da negligência começa com a palavra, no capítulo 2, vocês se lembram disso, né? Não se agarrar à palavra, né? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele não afirmou, ele fez uma pergunta, vocês perceberam isso, né? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é seu. Está aí? O que é meu, continua sendo do Senhor. É por isso que eu estou dizendo, irmão, se você enxergar a sua vida com esses olhos, você vai ver que é do Senhor, não é tua.
E quando ele voltar, ele vai requerer o que é dele e o ganho que foi produzido ou não. Tá entendendo, irmão? Você vai enxergar diferente a administração de tudo na sua vida, se você enxergar assim. Aí o que aconteceu aí? Diferente dos outros que entraram no gozo, tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Por quê? A todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí a gente já pensa, né? É um incrédulo que vai lá para o inferno. A nossa mente já vai aí. Não, irmão. É um servo que vai passar por uma disciplina, que é chamada aqui de trevas exteriores, que eu não vou definir, nem ousar definir o que seriam essas trevas exteriores. O que eu sei é que nós não perdemos nossa salvação, isso é seguro e firme para nós. Como também haverá ganho ou perda no tribunal de Cristo. Porque, irmãos, a gente enxerga o tribunal de Cristo como sendo, nós vamos lá receber a coroa. Não. Paulo diz assim, nós vamos receber o bem ou o mal. Você já notou isso? Não fala que todo mundo vai lá receber o bem. Fala que vai receber o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Como o Senhor vai medir isso, eu não sei. O que Ele requer é que sejamos fiéis a Ele. Então, irmãos, que nós possamos perceber que tudo aquilo que somos e temos é para o Senhor. E que de uma vez por todas esse assunto de cooperação possa ser de fato sanado no sentido de prática nos nossos corações. Você não deixa de ser servo e cooperador de Deus saindo desse local de reunião. Você coopera aqui e coopera fora daqui, do mesmo jeito, em outras esferas, né? Agora, termina aqui com a pergunta: como que está sendo, irmão? Seja sincero, diante da palavra ouvida. Como é que está sendo, hein, essas outras esferas aí fora? Como é que está sendo? Não preciso nem mencioná-las de novo, né? Mas você precisa refletir aos pés do Senhor. É bem do Senhor. Você pode estar administrando mal. Tá? Que naquele dia, irmãos, nós possamos, esse é o desejo dessa palavra, ouvir dos lábios do nosso Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Vocês foram fiéis no pouco, eu vou colocar vocês no muito. Entra aqui no gozo do teu Senhor. Irmão, não tem nada nessa vida que pode superar ouvir essas palavras naquele dia. Tem não, irmão. Não se engane. Tá? Não tem jogo do Brasil aí que vai substituir uma palavra dessa dos lábios do Senhor. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Pai, obrigado por tudo, obrigado por tua palavra, obrigado pelos irmãos que perseveraram em estar aqui. Senhor, nós sabemos que os desafios são muitos, nos cercam a todo tempo, procuram nos distrair, procuram roubar a tua palavra dos nossos corações, mas nós te agradecemos, Senhor, por ter vencido tudo isso nessa noite e poder estar aqui reunidos e ouvir tuas palavras, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, fiéis em tudo, Senhor, fiéis em tudo. Que nós possamos perceber, como já orado no domingo, com os teus olhos, que tudo são bens do Senhor, que devem ser bem administrados, porque nós sabemos que a hora desse Senhor voltar está chegando. Está chegando. Muito obrigado por tudo. Tu és tremendo e maravilhoso, Senhor. Obrigado que nós podemos olhar para o Senhor e não interpretar teu caráter incorretamente como foi aqui nesse último servo. Tu és tremendo, maravilhoso, nosso Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.